A paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica para uma meditação no livro de Números, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, que diz assim o texto bíblico: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A este contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Bem, o livro de Números praticamente é a continuidade dos relatos, do livro de Êxodo. O livro de Números vai relatar a parte da história da peregrinação do povo de Israel em sua saída da terra do Egito. E já no primeiro versículo deste livro, no primeiro capítulo, nós encontramos a descrição que o povo de Israel estava acampado no deserto do Sinai. E nós sabemos as grandes dificuldades que esse povo enfrentou em sua peregrinação, em sua trajetória. E sabemos também das murmurações, das reclamações, que este povo manifestou, praticou contra o Senhor nosso Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 16, a Bíblia narra no versículo de número 2, dizendo assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Então o deserto para Israel foi um local de provação. O deserto para Israel foi um local de dificuldades, e é no meio da dificuldade, da provação, que a alma do homem, o espírito do homem, revela quem ele é. Servir a Deus em meio à prosperidade, à bonança, à fartura, é maravilhoso. Mas, às vezes, o Senhor Deus nos leva aos desertos desta vida. Às vezes o Senhor Deus permite que o seu povo passe pelo deserto. Isso também serve de lição para nós. Ora, Deus amava e ama a nação de Israel, todavia, Deus permitiu que aquele povo enfrentasse um deserto. Também poderíamos citar aqui o maior de todos os exemplos, que é Jesus. Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, também passou pelo deserto. Então, nós devemos com isso nos alegrar e nos consolar e saber que todos nós estamos sujeitos também a passar pelos desertos desta vida. Quem sabe eu posso estar falando com alguém que, mesmo estando rodeado de pessoas, espiritualmente falando, está vivendo um momento de deserto. Mas fique você sabendo que neste deserto você não está sozinho. Deus jamais abandonou o seu povo pelos desertos desta vida. Deus jamais deixou o seu povo sozinho. E aqui no capítulo 16 do livro de Êxodo, o texto bíblico continua dizendo, no versículo 3, que os filhos de Israel disseram: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos até
nos fartar? Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então essa era a reclamação do povo contra Moisés, contra Arão, e por que não dizer a reclamação do povo contra o próprio Deus, porque quem conduziu o povo ao deserto foi o próprio Deus, né? Quem nos conduz, quem permite que nós cheguemos ao deserto é Deus, não é? Então não adianta nós reclamarmos contra este ou contra aquele, porque na verdade quem tem o poder de mudar a nossa situação é o Senhor nosso Deus. Então o povo de Israel estava no deserto. O povo de Deus estava no deserto. Fixe bem isso, guarde bem isso. O povo de Deus passa por desertos. Jesus passou por deserto e o povo de Deus sempre está sujeito a ser guiado, a ser conduzido aos desertos desta vida. Muito bem. Agora o que eu quero enfatizar, o que eu quero chamar a sua atenção, é que a Bíblia diz que o povo estava no deserto do Sinai, né, um dos locais mais áridos e secos da terra, né? Todavia, o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Números registra algo bastante interessante e que nós podemos aplicar para as nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor Deus falou a Moisés quando esse estava no deserto do Sinai. Eu não sei se você está já entendendo o que eu quero dizer, eu imagino que sim. Observe que Deus não abandonou Moisés no deserto. Deus não abandonou Israel no deserto. Mesmo eles estando habitando no deserto, Deus vinha falar com eles. Deus vinha se revelar a eles. Deus vinha se manifestar a eles. E isso é maravilhoso. E isso faz toda a diferença. Nós, às vezes, estamos no deserto, mas não estamos abandonados. Deus está conosco. Deus está com o seu povo. E é interessante, eu acho que você já observou isso, que quando nós estamos no deserto, parece que a voz de Deus se faz ainda mais presente. Parece que no deserto nós sentimos ainda mais a força e a graça de Deus, até porque se não fosse a força e a graça de Deus, nenhum de nós iríamos resistir, enfrentar os desertos desta vida. Então é maravilhoso que o texto bíblico do livro de Números começa narrando, começa falando, começa descrevendo que o Senhor Deus veio falar com Moisés e, consequentemente, falar com Israel, falar com o povo de Deus, não é? Deus veio falar com aquele povo, Deus veio orientar aquele povo, Deus veio instruir aquele povo. Observe que Deus não abandonou o seu povo no deserto. Observe que Deus é um Deus que fala com o seu povo. E isso faz toda a diferença. Às vezes, fisicamente, materialmente, as coisas não mudam, né? Mas só o fato de nós ouvirmos a voz de Deus, as coisas se tornam diferentes dentro do nosso interior. Às vezes, ao nosso redor, as coisas continuam confusas.
as coisas continuam estranhas, os problemas continuam afligindo, mas só o fato de nós ouvirmos a voz de Deus já torna a situação diferente. Então é maravilhoso isso. É maravilhoso também que nós servimos, né? Quando a Bíblia descreve, quando a Bíblia fala que Deus falou com Moisés, automaticamente nós podemos entender, podemos extrair do texto bíblico o fato de que nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que se comunica com o seu povo, um Deus que não deixa o seu povo abandonado. E isso é maravilhoso. É bacana, é interessante nós compararmos o texto bíblico de Números capítulo 1, versículo 1, com o texto bíblico de Salmos de número 115, versículo de número 2, que diz assim: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? É uma pergunta, uma interrogação. E o texto bíblico continua dizendo: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram, nem sai som algum da sua garganta, não é? O texto bíblico vai fazendo essa relação, essa descrição, né? E ele vai comparando os deuses do mundo com o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que tem boca, mas fala, o Deus que se manifesta. Uma hora ele fala de uma forma, outra hora ele fala de outra, mas nunca, jamais ele deixará o seu povo sem receber a sua orientação, a sua direção. O povo de Deus pode estar no mais árido deserto, que ainda assim Deus terá o prazer de descer e falar com seu povo, se manifestar ao seu povo. O povo de Deus pode estar passando a mais terrível perseguição, tribulação, dificuldade, mas enquanto o homem e a mulher tiver comunhão com Deus, Deus irá falar com ele. Às vezes Deus pode falar de muitas formas, de muitas maneiras. Às vezes Deus fala algo que nós nem mesmo queríamos ouvir. Às vezes o falar de Deus, a resposta de Deus, a orientação de Deus, não é aquela que nós gostaríamos de ouvir. Mas não importa. O interessante, o importante é que Deus sempre vai estar falando com o seu povo. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim o texto bíblico: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Glória a Deus! Deus falou muitas vezes. Aleluia! Não foi poucas. Deus falou muitas vezes. E a Bíblia diz que ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Olha, irmãos, Deus fala de muitas maneiras. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visão, Deus fala através de acontecimentos também, não é? Acontecimentos. Às vezes um fato, um acontecimento é Deus falando.
é Deus testificando, é Deus nos orientando. Mas a maneira mais correta, mais confiável de se ouvir a voz de Deus é através da Bíblia Sagrada. Aqui não existe erro, aqui não existe falhas, aqui não existe confusão. Através da Bíblia, através da palavra de Deus, nós temos a certeza de que Deus está falando conosco, de que Deus está nos orientando. Então, o escritor aos Hebreus diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos patriarcas, através dos profetas, e a nós, nestes últimos dias, o Senhor tem falado através do seu Filho, através do Evangelho de Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos saber está no Evangelho, está na palavra de Deus. Então, o escritor, ele registra, as muitas formas que Deus se utilizou para falar com o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo sem resposta. Deus nunca deixou o seu povo abandonado. Deus sempre falou e sempre orientou e sempre estará disposto a falar com o seu povo, desde que o seu povo esteja disposto também a ouvir a sua voz. Observe o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, não muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a voz, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Vou repetir aqui. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, a voz do Senhor, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, a única coisa que pode bloquear, que pode afastar o homem do Senhor nosso Deus, é a própria dureza do coração humano. Deus vai falando, Deus tem prazer em falar com o ser humano, em orientar o ser humano, mas se o ser humano fechar o seu coração, endurecer o seu coração, aí esta pessoa corre o risco de deixar de ouvir a voz de Deus, de deixar de ouvir a voz de Deus. A Bíblia Sagrada, ela diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Ainda em Apocalipse, no capítulo de número 2, eu gostaria de ler o versículo de número 7. Na verdade, esse versículo ele praticamente se repete às cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, mas aqui eu vou ler o versículo 7 do capítulo 2, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Quem sabe
você está passando pelo deserto mais terrível da sua jornada aqui neste mundo. Quem sabe, às vezes você pensa, e até mesmo o inimigo tenta colocar na sua mente, que você está sozinho, que você está abandonado. Eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, creia, neste deserto, você não está sozinho ou sozinha. Deus está contigo e Deus está falando. Quem sabe você está tendo dificuldades em entender, em ouvir, em compreender, né, a voz de Deus. Acontece, né? Pode acontecer de Deus falar com alguém e essa pessoa ter dificuldades em entender, em reconhecer a voz de Deus. Mas saiba, se você teme a Deus, se você serve a Deus, jamais Deus vai te deixar abandonado, né? Nós temos, por exemplo, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, né, a descrição de quando o Senhor Deus falou com Samuel, e Samuel não entendeu. Samuel até pensou que fosse o sacerdote que estivesse falando com ele. Observe que coisa interessante. Deus estava falando com ele, e ele estava pensando que era o homem que falava. Às vezes não acontece isso. Às vezes Deus não fala conosco e a gente se confunde e acha que é o homem. Como também pode acontecer o contrário disso. Às vezes o homem fala e alguém pode pensar que é Deus. É por isso que, quando eu digo que a Bíblia é o livro perfeito, é a carta de Deus, é a voz de Deus falando conosco, aí, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ter a certeza e a convicção de que realmente aquelas palavras é dirigida a nós. Não há dúvida, não há confusão na Bíblia. Mas Samuel ouviu a voz de Deus e não reconheceu, não entendeu, não compreendeu que era Deus que falava com ele. Mas Deus estava falando com ele. Semelhantemente, querido amigo, eu acredito que Deus está falando com você. Ele não te deixou, Ele não te abandonou. Ele está com você nesse deserto. Você não vai perecer. Se você confiar, se você obedecer, se você fazer a vontade dEle, você não vai perecer nesse deserto. Você vai atravessar e do outro lado você vai se alegrar em Deus e cantar o hino da vitória e conquistar a bênção que Deus tem para a sua vida. Jesus está voltando. Brevemente, as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas dificuldades irão passar. Guarde esta palavra em seu coração. No deserto do Sinai, Deus falou com o seu povo. No deserto desta vida, Deus está falando com você. Que Cristo Jesus te abençoe para a glória do nome dele.